Quero cumprimentar os meus irmãos e as minhas irmãs com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs que estão em quarentena, quero dizer para vocês que o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Que Deus esteja sempre conosco em nossos lares e em nossas igrejas, nossas famílias, distintos e distintas. Irmãos e irmãs, vamos ler a palavra de Deus, Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. E a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Nosso Deus e Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo, estamos aqui diante dos teus filhos e filhas para pregar a tua palavra, Senhor. Que esta palavra possa ser transformadora, de edificação, de restauração para as famílias que estão nos ouvindo, na vida pessoal de cada indivíduo, Senhor. Abençoa a tua palavra, aplicando-a às nossas necessidades de deserto, nesse momento que nós vivemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto fala da tentação de Jesus, que ele foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. Deserto era um lugar em que os pastores levavam os seus rebanhos para se alimentar, para comer, lugares bem retirados. Os israelitas permaneceram 40 anos no deserto para se organizar como nação, para desconstrução da imagem da escravidão herdada lá do Egito, para abandonar as influências da cultura egípcia. Os israelitas permaneceram no deserto 40 anos para trabalharem a questão da autoestima. Foram libertos do Egito, mas não entraram logo na Terra Prometida. Isto nos faz uma referência à morte e ressurreição de Jesus. Jesus morreu e ele foi sepultado e ao terceiro dia ressurgiu. Ninguém chega à ressurreição sem passar pela morte. Ninguém entra na Terra Prometida se não atravessar os desertos desta vida.
O deserto pode ser um lugar ou uma situação que a gente esteja vivendo, mas é sempre uma escola de aperfeiçoamento. É sempre uma escola para experiências, para experimentar o sobrenatural, o extraordinário de Deus. O deserto sempre impõe desinstalação e despojamento profundo. Querendo ou não, sendo conduzido pelo Espírito ou não, o deserto impõe desinstalação. Ele impõe sempre despojamento. E às vezes de uma maneira profunda, mais profunda que nós possamos imaginar. Nele, no deserto, nós somos testados. É a oportunidade dos testes da vida. E quero dizer para você que ninguém é testado além das suas condições físicas, mentais e espirituais. Deus sabe o que faz com cada um de nós, mas o deserto é sempre a oportunidade de sermos transformados e purificados para cumprir os desígnios de Deus nesse mundo. Que Deus nos colocou nesse mundo para cumprir os desígnios dele, para realizar propósitos dele nesse mundo. Cada um de nós tem propósitos de Deus para serem deixados nesse mundo. No deserto, a Bíblia não está debaixo do braço. Deserto, a Bíblia não está guardada debaixo do braço, não está na prateleira, não está na mesinha de cabeceira. No deserto, a Bíblia precisa estar em nossa mente e em nosso coração. O salmista, no Salmo 119, versículo 1, diz: a tua palavra escondi no meu coração, para não pecar contra ti. É você e a palavra entronizada dentro de você. Então, meus irmãos e irmãs, para chegarmos à terra prometida, nós temos que atravessar os desertos da vida, como nós estamos atravessando, de uma maneira comunitária e mundial, esse deserto que nele fomos inseridos. Eles fazem parte da caminhada da fé. Ninguém pode viver sem deserto. O deserto faz parte da nossa caminhada, da nossa existência. E pelos caminhos nós temos que atravessar os ninhos de inimigos, enfrentando serpentes e escorpiões, metaforicamente, numa linguagem espiritual. Nós temos que passar pelos ninhos do adversário. Deserto é um tempo de sacrifício e expiação. Quando vemos a nossa imagem refletida no espelho da vida. Lá no deserto, quando estamos no deserto, nós nos vemos a nós mesmos. Nós vemos a nossa imagem refletida no espelho da vida. O deserto serve para isso, porque é um lugar de autoconhecimento também. É um lugar que o nosso interior se revela, se expõe, fica desnudo. Também é um lugar de reflexão, de silêncio e de escutar a nossa própria alma, a voz da nossa alma, as exigências existenciais do nosso ser diante de Deus, solitariamente, não necessariamente em solidão, mas solitariamente. O deserto é um laboratório espiritual. Foi desse jeito para Abraão, foi desse jeito para Moisés, foi desse jeito para Davi, para Elias, para Jacó, foi desse jeito para Jesus, conforme acabamos de ler. Lá os israelitas se alimentaram do maná que vinha de Deus.
Lá eles experimentaram da água enviada por Deus. Elias foi um dos homens que passou pelo deserto. E Elias experimentou o primeiro serviço de delivery da história, conforme está contado em 1 Reis 17. Os anjos, ou melhor, um corvo trazia uma comida diariamente para Elias. Parece que esse é o primeiro delivery da história. Mas em relação a Jesus, que estava lá no deserto também, o texto termina dizendo, com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e os serviram. Também no deserto nós podemos ter mesas colocadas diante de nós de uma maneira sobrenatural. É verdade que no deserto nós experimentamos sempre privações e provisões, provação e reprovação. É um lugar de começos e recomeços, de perigo e de proteção. Há tristeza, mas também há alegria. Há sequidão, mas de repente Deus providencia um manancial. Agora, esses contrastes despertam a nossa consciência, nos faz ficar na dependência exclusiva de Deus e valorizar a simplicidade da vida. Quando vem a sede, estamos sedentos, mas quando vem a água, nós valorizamos a importância da água. Tem a tristeza, mas aí vem a alegria, nós valorizamos a alegria, a importância da alegria. A vida é feita de contrastes. E no deserto nós experimentamos os contrastes. Jesus Cristo precisava começar o seu ministério. Ele não foi conduzido para uma empresa de propaganda e marketing, ou para um estúdio de fotografias, ou para uma escola de oratória, ou para um canal de televisão, como ocorre com muitos pregadores na atualidade. Não. Foi muito diferente com Jesus. Ele foi conduzido pelo Espírito para o deserto, para confrontar-se com o diabo, para confrontar-se com o adversário, para dizer que ele estava ali e estava organizando a sua estratégia ministerial. E é isso que nós devemos aprender, o que é estar no deserto. Então, com ele, nós aprendemos no deserto. Escute bem isso, meu irmão, minha irmã. No deserto, não podemos barganhar com ninguém, e muito menos com o adversário das nossas vidas. Não podemos ceder de maneira nenhuma e transigir com o adversário, com o diabo. Não podemos confundir desejos com necessidades. Desejos é próprio da sociedade de consumidores. Necessidades são coisas que Deus provém para nossas vidas. No deserto não podemos escolher atalhos. Não podemos vencer ao nosso estilo, à nossa moda. Temos que fugir dos espetáculos da sociedade. Só há uma voz para ser ouvida no deserto. Vou repetir, só há uma voz para ser ouvida no deserto. A voz de Deus. Estar com a audição afinada com a voz de Deus. Quem está aprendendo no deserto sabe que a voz do povo
não é a voz de Deus. Que onde há dubiedades e divisões, Deus não está. Que onde impera a lei do menor esforço, Deus não está. Que onde não há desapego das coisas materiais, Deus não está. O deserto é um tempo de esvaziamento e de renascimento. Renascimento para a vida. Renascer para um estilo diferente de vida. Depois que saímos desse deserto que estamos atravessando, o mundo será diferente para mim e para você. O mundo será diferente para todos nós. Então, é preciso passar por esse deserto e renascer. E as pessoas que saem do deserto vazias de tudo e de si mesmas são bênçãos de Deus para esse mundo. Eu quero encerrar com as palavras de Tiago, capítulo 1, versículo de 2 a 4, que diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor esteja te alimentando, que você esteja afinado com a presença do Espírito Santo na sua vida, que o Senhor te fortaleça nessa quarentena e que você saia muito mais forte do que quando você entrou. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa os irmãos e as irmãs, os nossos ouvintes, levando para eles, ó Deus, a bênção da paciência, da tranquilidade, da perseverança, que eles lancem fora todo medo, todo pânico, ó Deus, toda perturbação, que a paz do Senhor possa reinar profundamente em cada vida, em nome de Jesus. Amém. Que a paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, irmãos e irmãs, agora e para todos sempre. Amém. Amém.